Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de trazer um devocional para nós nesta manhã, neste dia, para você que está nos assistindo. Esse devocional ele é referente à mensagem que foi ministrada no culto de domingo, ontem, Hoje é segunda-feira, e eu gostaria de trazer para que você possa sentir também e receber aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem trago para as nossas vidas. O devocional de hoje se encontra em Romanos, capítulo 8, os versículos 1 até o versículo 17. Você pode depois com calma dar uma lida em casa, Romanos, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 17. E o texto nos deixa algo muito claro. Ele nos fala sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo. E o interessante desse texto, o interessante desse livro, é que a carta de Paulo aos Romanos ela é uma das cartas mais completas acerca do plano de salvação. Ela é considerada no meio teológico como o Evangelho segundo Paulo. E o seu tema fundamental é apresentar um evangelho básico, o plano de Deus para a salvação e justificação de toda a humanidade, judeus e gentios, indiferentemente. Quando nós olhamos para o capítulo 8, podemos perceber que Paulo fala sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo e mais, ele nos mostra os benefícios que essa vida pode nos proporcionar. Ao olharmos para esses versículos, podemos perceber alguns pontos muito importantes para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que vivem a sua vida de acordo com a vontade do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo. E a primeira verdade de uma vida guiada pelo Espírito Santo é que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 1 de Romanos, capítulo 8, o texto diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado e o resultado disso foi uma vida nova diante dele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais sobre si a condenação do pecado, porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Outrora estávamos condenados. Paulo vai falar que o salário do pecado ele é a morte, mas a vida é o dom gratuito de Deus. E quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, Ele derrama sobre nós a sua graça e nos livra da condenação do pecado. A segunda verdade acerca de uma vida guiada pelo Espírito Santo é que nós devemos viver segundo o Espírito Santo. Sabemos já que quando nós servimos ao Senhor, quando nós aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador, Ele entra em nossas vidas e faz em nós uma nova pessoa. A condenação do pecado já não está mais sobre nós, pois Ele carregou sobre Ele naquela cruz. O Senhor também nos deixa esse compromisso de vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo. E a vida guiada pelo Espírito Santo é muito interessante. E um exemplo muito legal disso é sobre o GPS, que nós usamos para poder chegar ao nosso destino. Quando nós queremos ir para algum lugar, para alguma cidade, para algum ponto, onde nós não conhecemos, o que nós fazemos? Colocamos o endereço no GPS. E o GPS vai nos dando as diretrizes, vai nos mostrando o caminho para onde devemos ir, como devemos ir, para que possamos chegar ao destino final. Quando nós falamos no reino espiritual, quando nós trazemos para esse âmbito cristão, nós podemos entender que o Espírito Santo, ele também age como se fosse o nosso GPS.
E o nosso destino final é aonde? A eternidade com o Senhor. E quando nós vivemos a nossa vida guiada segundo a vontade do Espírito Santo, Ele vai nos guiando, nos direcionando, nos mostrando o caminho que devemos ir, nos mostrando como devemos fazer e até onde podemos ir, nós conseguimos chegar no destino que Deus quer para nossas vidas. Por isso eu preciso viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Uma vida que se afasta da vontade própria, mas que vive a vontade de Deus. Uma vida que abandona o mundo e que busca a presença de Deus. Uma vida que não quer mais saber de festas, que não quer mais saber de drogas, de bebidas, mas uma vida que se completa pela presença do Senhor. E a terceira verdade sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo é que quando nós vivemos pelo Espírito, nos tornamos filhos de Deus. No versículo 14, o texto diz em Romanos capítulo 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E isso é muito interessante, porque quando nós voltamos para a origem do ser humano, quando nós olhamos lá para Gênesis, nós podemos ver que toda a criação de Deus, inclusive o ser humano, é uma criatura. Éramos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Paulo ele fala aqui que quando nós aceitamos Jesus, quando o Espírito Santo começa a guiar e governar a nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Passamos de ser somente criaturas para sermos filhos do Senhor. E Paulo vai continuar nos versículos seguintes, 15 e 16, que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós ficamos livres da escravidão, do pecado, da condenação, da morte, e nós recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus. E essa identidade nova de filho, de amado por Ele, nos faz também receber as promessas que o Senhor tem para nós. No versículo 16, ou melhor, no versículo 17, o texto diz: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E a maior promessa e a maior herança que o Senhor nos deixou e nos dará é a eternidade com Ele. E Paulo continua dizendo no versículo 17: se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Enquanto Jesus não vier para nos buscar, para nos levar à eternidade, estamos aqui na terra e iremos passar por muitas dificuldades, muitos problemas, mas Jesus fala que nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, e Ele nos ajudará a vencer. E quando nós vivemos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo, Ele nos direciona em cada situação que nós passamos para fazer aquilo que Ele quer. E quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos de Deus, nós experimentamos as maravilhas que Ele tem para nós. Então eu quero dizer para mim e para você neste dia: viva a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Porque sabemos que a recompensa é certa, a eternidade é certa, a salvação é certa quando vivemos guiados pelo Espírito Santo. Você é filho de Deus, amado por Ele. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo João vai dizer que o amor lança fora todo medo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, não temos mais medo de nada, porque Ele levou sobre Ele o nosso medo, os nossos pecados, a nossa condenação. Amém? Deus abençoe e uma ótima semana em nome de Jesus.